Alô pessoal que acompanha o canal Educação em Ação. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, ok? Com uma atividade para vocês do terceiro ano. Lembrando que essa atividade está associada aos dois últimos arquivos que foram enviados das duas últimas aulas. Portanto, fiquem à vontade para pesquisar nesses arquivos para responder as questões que nós temos aqui na aula de hoje, ok? Então vamos à primeira questão. Descreve um conjunto de fatores de risco metabólico que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. Então, mais uma vez, reforçando que vocês irão encontrar nos arquivos que eu postei anteriormente. Daqui a pouco eu vou apresentar esses arquivos para vocês, tá bom? Questão de número 2. A síndrome metabólica inclui hipertensão arterial, nível elevado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal em torno da cintura e níveis de colesterol anormais. A síndrome aumenta o risco de uma pessoa ter ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. O que se deve fazer para reverter esta síndrome? Portanto, mais uma vez, vocês irão pesquisar no material que foi enviado. Questão 3. A vida corrida, violenta e estressante faz com que a população que vive nas grandes metrópoles seja a principal vítima. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse e distúrbios alimentares são os principais problemas da civilização moderna. De que se trata o texto acima citado? Aí aqui nós temos as opções, Ele se trata de algo que está aqui. Então, pode ser doenças modernas, B, civilizações modernas, C, avanços tecnológicos, D, crescimento da população, E, nenhuma das alternativas. Ok? Questão 4. A doença coronária ou doença arterial coronariana é um dos problemas cardiovasculares mais populares e atinge pessoas de diversas maneiras. Ela é caracterizada principalmente por item A, falta de boa alimentação, B, exagero ou excesso de exercícios físicos, C, pela obstrução dos vasos responsáveis pelo transporte do sangue ao coração, D, exercícios aeróbicos, E, todas as alternativas estão corretas. Então, uma dessas aqui, vocês devem assinalar. E a questão 5, que é a última, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90, aqui uma sigla, que eu não estou, mas aqui tem. Mas afinal, qual o valor normal da pressão sanguínea em indivíduo saudável? Isso aqui é uma questão bem básica, No dia a dia vocês já ouviram falar sobre esse número, Então, item A, 12/8, B, 140/90, C, 120/80, D, 150/110 e E, 13/8. Agora vamos ver os arquivos os quais vocês irão pesquisar e buscar as respostas para essas questões, ok? Então, o que são doenças cardiovasculares? Doenças
cardiovasculares são todas as doenças que afetam o sistema cardiovascular, nomeadamente o coração e os vasos sanguíneos. A mais comum de todas é a doença das artérias coronárias, que, nos casos mais graves, pode causar ataques cardíacos. Atualmente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no nosso país. Quais são os fatores de risco? Além da hereditariedade e da própria velhice, existem outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Esses outros fatores estão muitas vezes ligados ao nosso modo de vida, sendo assim escolhas, são as más escolhas, que fazemos e que no futuro podem prejudicar a nossa saúde. Vale a pena acrescentar que existem dois tipos de riscos: os inalteráveis, que é o sexo, a hereditariedade e a idade, aqueles que não se podem mudar nem tratar, e os alteráveis, drogas, álcool, tabaco, que tal como o nome indica, se podem alterar. Hereditariedade. Os filhos de pessoas que sofram de doenças cardiovasculares têm forte risco de virem também a sofrer dessas doenças. Estudos realizados mostraram que as pessoas de cor negra têm mais influência a sofrer de problemas de coração, nomeadamente hipertensão. Idade. Segundo os especialistas, as pessoas com mais de 65 anos têm maior risco de vir a sofrer de doenças do coração. Sexo. Entre os dois sexos, o sexo masculino é o que tem maiores probabilidades de sofrer de doenças cardiovasculares e ocorre muitas das vezes, nas faixas etárias menores. Tabaco, que é o famoso cigarro. O risco de um ataque cardíaco no fumador é 2 vezes maior do que num não fumador e tem maiores probabilidades de morrer subitamente. Colesterol elevado. Quanto maior forem os níveis de colesterol, maior será o risco de problemas no coração. Além do colesterol, junta-se também a pressão arterial elevada, que se pode agravar com as perturbações alimentares e com a idade. Pressão arterial elevada. Para manter a pressão elevada, o coração realiza um trabalho maior e por isso vai hipertrofiando o músculo cardíaco, que se dilata e fica mais fraco com o tempo, aumentando os riscos de um ataque. A pressão arterial alta aumenta o risco de um AVC, de lesões nos rins e de insuficiência cardíaca. O tabaco, as drogas e a má alimentação, juntamente com a hipertensão, aumenta ainda mais o risco de doenças cardiovasculares. Modo de vida sedentário. A falta de atividade física aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Além de prevenir estas doenças, a atividade física previne outro tipo de doenças, como a obesidade e a diabetes. Obesidade. A obesidade é um grande risco para os problemas do coração, pois exige um maior esforço neste órgão vital. Estresse. Este problema psicológico está, muitas das vezes, na causa de certos problemas cardiovasculares, sendo por isso considerado um dos fatores de risco. Formas de prevenção. Para nos prevenirmos das doenças cardiovasculares, basta levarmos um estilo de vida mais saudável. Eis algumas formas de prevenir esses problemas. Primeiro, não fumar. Controlar a pressão arterial, o nível de açúcar e de gorduras no sangue. Ter uma alimentação mais saudável, privilegiando o consumo de legumes, vegetais, frutas e cereais. Praticar exercício físico com regularidade.
A partir de uma determinada idade, 50 anos para as mulheres e 40 anos para os homens, é aconselhável a realização de exames periódicos de saúde. A prevenção deve começar mais cedo, para os indivíduos com história familiar de doença cardiovascular precoce ou morte súbita. Sintomas. Há certos sintomas que são importantes sinais de alerta às doenças cardiovasculares. São os seguintes: dificuldades em respirar, angina de peito, alterações do ritmo cardíaco, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca. Doenças cardiovasculares. As doenças mais comuns que afetam o sistema cardiovascular dos idosos são infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, arteriosclerose, fibrose, RAS, tromboembolismo. Cuide do seu coração. Faça atividade física regularmente. Tenha uma dieta saudável. Reduza o consumo de sal. Evite a ingestão de bebida alcoólica. Não fume. Evite situações que causam estresse. Mantenha o peso ideal. Fique atento com o colesterol, pressão arterial e a diabetes. Procure um médico e faça exames regularmente. Evite consumo de frituras e gorduras. Durma pelo menos de 6 a 8 horas. Vamos ver agora o outro arquivo, que trata da nutrição. Aliás, do metabolismo. A síndrome metabólica é caracterizada por um conjunto de doenças que tem como base a resistência insulínica, no caso, diabetes. A insulina é o hormônio responsável pela retirada da glicose do sangue e a diminuição à sua sensibilidade aumenta os fatores de risco para doenças cardiovasculares, ataque cardíaco e derrame cerebral, diabetes e doença vascular periférica. Causa. A síndrome metabólica está relacionada com o modo de vida da civilização moderna. Seu aparecimento está associado à obesidade, resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo. Sua presença aumenta em 2 vezes a mortalidade geral na população normal e em 3 vezes a mortalidade cardiovascular. Diagnóstico. Para dar o diagnóstico, o médico leva em consideração as características clínicas do paciente, fatores de risco e os resultados de alguns exames laboratoriais. A associação de 3 dos fatores a seguir já pode indicar a presença da síndrome metabólica. Glicemia em jejum entre 100 e 125 e teste de tolerância oral à glicose alterado. Baixos valores de hipoproteína de alta densidade, é o HDL, o colesterol bom, e lipoproteína de baixa densidade, LDL, mau colesterol elevado. Níveis aumentados de triglicerídeos e ácido úrico, obesidade e hipertensão arterial sistêmica. Sintomas. A síndrome metabólica pode ser considerada uma inimiga oculta. A maioria de seus componentes não provoca sintoma algum, apesar de representarem grandes riscos para doenças cardiovasculares graves. Tratamento. Como a obesidade é o fator principal para o aparecimento da síndrome, são indicadas para o tratamento uma dieta balanceada e atividade física regular, com acompanhamento médico. No caso de fatores de risco de difícil controle, a intervenção com medicamentos se torna necessária. Prevenção. A melhor forma de prevenção é manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente.
Realizar avaliações médicas para identificar a instalação de possíveis fatores de risco também é importante. Evite ainda cigarro e bebidas alcoólicas que podem agravar muito o quadro da síndrome metabólica. Aí nós temos aqui um pensamento, de um autor desconhecido. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade, a nossa aula de hoje, certo? Um abraço, bons estudos, não esqueçam de assinar o canal e deixar um joinha, tá bom? Até a próxima aula.